questão é a maneira em que o gay se posiciona. Um hétero desrespeitoso na rua também não é uma coisa boa. Exatamente. É uma coisa ruim. E por que a gente não fala pros héteros que eles têm que se dar o respeito? Por que a sociedade só olha pro gay e fala gay tem que se dar o respeito? Não sei. As pessoas precisam respeitar. Oi, eu sou o Vitor de Castro. Ai, Vitor, você se passa muito por hétero, mas às vezes você desmunheca. O que é desmunheca? Eu tô falando e faço um negócio assim, isso aqui quer dizer que eu sou gay? Eu tô aqui pra dizer que gay não tem que se dar o respeito. E aí? Mude minha ideia. Olá, Vitor. Tudo bem? Prazer. Beleza. Tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Um prazer. Ah, o prazer é meu. E aí, cara? E aí? Beleza? Tudo Tranquilo? bem? Amém. Isso aqui? Tudo. Queria saber o que você pensa dessa frase. Eu acho um pouco agressivo da maneira colocada. Eu sou muito cristão, né? Muito. Eu também, só pra você saber. Ah, que bom. Eu sou pastor e tem uma palavra na Bíblia que fala que a palavra branda repreende o furor. Do jeito que foi colocado, fica como se eu posso fazer o que eu quiser, eu posso tudo. E não é assim, né? É que a gente tem critérios, a gente não vive sozinho no mundo. A gente tá numa sociedade. Então, por isso que eu acho um pouco complicado. Essa frase, ela fala sobre um pouco do padrões morais. Então, se dar ao respeito segundo o padrão moral tal. Isso vai variar de cada um. E acho que isso, assim, acrescenta pouco. E se dar ao respeito, no caso da questão do LGBTfobia, quem acha que o gay não se dá ao respeito, na verdade, não respeita o gay. O que eu discordo é assim, você não precisa afirmar a sua identidade, a sua escolha, necessariamente confrontando, querendo chocar. É uma opção sua. Ao fazer isso, você vai sofrer algumas consequências, porque a sociedade tem convenções, tem padrões. O respeito seria absolutamente todos, né? Eu acho que o respeito ele é universal, entendeu? Então ele tá em mim, não em você. Eu vou te respeitar, independente do que você tá fazendo. Eu posso não concordar, eu posso não gostar, eu posso discutir, mas o que eu não posso fazer é deixar de respeitar, entendeu? Entendi. Eu concordo. Ah, então é isso. Obrigado, viu? Foi ótimo. Tô brincando. Seguinte, eu concordo em partes. Sim, né? vamos lá. Porque quando você diz na questão de determinado limite, mas só que esse limite ele não existe só para os gays, esse limite ele existe para todo mundo. A liberdade plena ela é uma coisa que ela não existe, entendeu? Eu não posso, por exemplo, sair à rua. Não estou falando que os gays fazem isso. Eu sou gay também. A liberdade plena ela não existe. A pessoa não pode simplesmente ir às ruas e, por exemplo, andar despida, andar nu, ou até mesmo um casal heterossexual ficar se agarrando em local público. Isso é absolutamente ridículo. Isso é, na visão de muitos, desrespeitoso. Também eu acho que a gente ser tem contra a lei, dependendo do que a pessoa estiver fazendo. Exatamente. Eu acho que, até falando de amor, né, que é uma coisa que sempre vem na nossa cabeça, principalmente quando a gente é cristão, que o amor só acontece a partir do respeito também. Você respeita para você amar alguém, você tem que respeitar ela primeiro. Então, por isso que eu não consigo entender quando fala assim, o que seria, desculpa assim, mas o que seria uma pessoa que não se dá o respeito? Qual é o limite disso? Quando você começa a ser agressivo com o próximo. Porém, quando a gente fala que a pessoa que precisa se dar o respeito, eu deixo na mão do outro decidir se ela está merecendo respeito ou não, entendeu? E para muitas pessoas, só o fato de você ser gay já é um desrespeito. Então, assim, eu percebo na minha experiência que o fato de eu ser gay já fez com que eu fosse desrespeitado por toda a minha família, entendeu? Não mãe e irmãos, mas pelo resto da família. E eu fico pensando, mas eu não estava fazendo nada de errado. Quando eu falo isso, Robson, é porque essa é uma frase dita muito mais para colocar os gays dentro do armário e para colocar gay num lugar assim, ó, você pode ser gay desde que seja entre quatro paredes. Você pode ser gay desde que você não faça isso na frente do meu filho. Não, mas não tem como não ser gay. Então a é isso. A pessoa é gay, não tem isso. A questão é a maneira em que o gay se posiciona. Não é ele, é o hétero, é qualquer outra pessoa que se posiciona.
Um hétero desrespeitoso na rua também não é uma coisa boa. Exatamente. É uma coisa ruim. E por que a gente não fala pros héteros que eles têm que se dar o respeito? Por que a sociedade só olha pro gay e fala gay tem que se dar o respeito? Não sei. As pessoas precisam respeitar. Não, eu acho que eles estão livres como qualquer outra pessoa. Ele tem que ter respeito das outras pessoas. Eu acho que as pessoas têm que respeitar, seja ele gay ou seja ele hétero. Para mim, todas as pessoas merecem respeito. Eu acho que cada um tem que ficar na sua, respeitar o próximo. Acho que cada pessoa tem que se dar o respeito individualmente. O movimento gay é um movimento organizado e acredito que eles já se dão respeito. Eu acho que o movimento gay precisa se entender primeiro. O movimento gay ele tá muito perdido de uns anos pra cá. A gente poderia se unir mais, assim. Aquela ninguém solta a mão de ninguém, às vezes fica muito só na internet e na vida real não acontece. Já começar a ensinar as crianças que também é um casal, também que precisa de respeito como qualquer outro casal. E é isso. Acho que o nosso país ele é falso moralista, ele é hipócrita. Ele é preconceituoso. Muito preconceituoso. E a política em especial, ela alimenta preconceitos porque muitos políticos, inclusive novos, vêm para a política surfar na polêmica. E é muito mais fácil jogar para a torcida numa coisa superficial, simples. A forma com que foi colocado respeito nessa frase não está cabendo muito. Porque uma coisa é você respeitar, outra coisa é você tolerar. Que a tolerância ela parte do princípio de que eu não preciso concordar com você, porém eu tolero que a sua opinião exista, eu tolero que as suas ideias existam, eu tolero conviver no mesmo ambiente que você. Eu quero que isso aqui fique extremamente bem definido. Uma coisa é a população LGBT, outra coisa é o movimento LGBT. O movimento LGBT, eu tenho respeito? Absolutamente nenhum. Por quê? Porque eu não concordo. Eu não concordo de absolutamente nada do que é apregoado, não concordo com absolutamente nada do que é pautado pelo movimento LGBT. Ele não me representa. E a população LGBT, por outro lado, né, é simplesmente aquelas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, mas querem viver assim como todo mundo vive, de forma tranquila, sem fazer um ativismo em cima disso. Não é a população LGBT que causa essa repulsa, no nível da gente discutir essa questão de respeito ou desrespeito. Mas o movimento LGBT vive reclamando que a população quer descer um determinado padrão na sociedade e eles chamam esse padrão de, abre aspas, heteronormatividade. Só que eles não percebem que é o contrário. Não é a sociedade que quer impor um padrão sobre as demais pessoas, mas é justamente o movimento LGBT que tenta impor esse padrão sobre as demais da população LGBT. Então, acho que a frase foi colocada de forma um tanto errônea quanto à questão de desrespeito aos gays, né? Porque você só respeita uma coisa que você concorda. Bom, nisso a gente discorda completamente, tá? Então, eu acho que o respeito ele não depende de concordância. Entendeu? Não, o que você chama de tolerância, eu chamo de respeito. Então, por isso que eu entendo que tá tudo bem. A gente tem um problema de linguística, mesmo, exato. Né? Então, pra mim, tipo, o respeito, ele é isso aí que você chamou de tolerância, mas eu prefiro chamar de respeito porque eu acho que é uma palavra mais universal mesmo, porque as pessoas sempre discutem sobre respeito. Você sabe o que é respeitar outra pessoa. Eu tô falando de pessoas que precisam ser respeitadas exatamente para que elas tenham uma vida plena, para que elas possam sair de casa e voltarem vivas, para que elas consigam um emprego. As pessoas elas necessitam de respeito para ter uma vida plena? Exatamente. Todas as pessoas precisam de respeito para ter uma vida plena? Assim, ó, a gente tá falando de duas coisas que são direitos humanos, né? Uma coisa é que todos têm direito a uma vida plena. Sim. E outra coisa é que todos precisam ser respeitados. Entendi. A pessoa que não é respeitada pela sociedade não tem uma vida plena. Mas e eu não digo... Calma, eu não tô dizendo pleno. Eu tô falando de pleno, de tudo. Eu tô falando de trabalho, eu tô falando de segurança, eu tô falando de saúde. E você está dizendo que só pelo fato de você ser gay, você foi desrespeitado. E esse é um problema. Agora, existem homossexuais que passa mesmo do limite. E qual é? Me dá um exemplo para eu entender. Acho que a questão vem da depravação. Acho que de você impor à sociedade o fato de você ser gay não significa que você tem que depravar o negócio. Mas o que você está chamando de depravação? Tem alguns homossexuais que são depravados. Existem pessoas que são depravadas, né? Isso. Não sei se você já teve a oportunidade de ir no carnaval, mas o carnaval mostra um monte de gente heterossexual depravando à vontade. Mas quando a gente trata de... eu vou te dar um exemplo, a parada do orgulho gay. Orgulho LGBTQIA+. Isso. Sim. Eu acredito que era uma maneira de se protestar, já que eu quero respeito, de outras formas. Sempre é mostrado
de uma maneira sexual, de uma maneira com promiscuidade, e fica ruim para quem não tá, já que eu preciso convencer a sociedade, né, que eu sou normal, que eu sou igual. Por que tem que ser sempre dessa forma? Então, tem algumas coisas que eu queria falar sobre isso, assim. Primeiro eu vou pegar só esse gancho para eu não esquecer, que por que a gente também tem que convencer uma sociedade? O que eu questiono é assim, é a necessidade da gente fazer isso. A gente só faz isso porque existe um problema. E se sentir orgulhoso por ser gay, sempre tem que haver a promiscuidade. Então, não tem que haver. É isso, mas é porque você está usando essa régua para olhar isso. E essa é a minha frase também. As pessoas ficam esperando qual vai ser a nossa derrapada. Então, assim, por eu ser gay, eu não posso fazer nada. Porque se eu tirar a camisa, pronto, você está depravando. A gente não pode olhar e achar que isso é um problema dos gays. Não, isso é uma coisa... eu não estou falando que é o problema, estou falando da condução. Então, mas a maneira em que vocês querem colocar o respeito. Esse é o grande problema. Então, mas essa não é a maneira. A maneira como a gente quer colocar o respeito é exatamente mostrando que a gente existe, que a gente está aqui batalhando pelos nossos direitos. Pra gente que é gay, qualquer coisa que você faça, o primeiro óculos que a pessoa coloca é para enxergar que você é gay. Aí ela vai tentar, não todas as pessoas, né, mas as pessoas que têm esse julgamento moral, ela vai sempre partir disso. Você é um homem gay. Elas não diferem nem a questão da personalidade. Vai existir o gay que vai transar na rua, assim como vai existir o hétero. Em carnaval, você já deve ter pulado carnaval, sabe que o mundo heterossexual no carnaval é tipo um piruzal, entendeu? E isso é só lido como um problema se são homens gays fazendo isso. Porque daí o meu julgamento moral vai dizer que homens, não. E aí vem uma desculpa para se falar, não, mas mesmo se fosse um casal hétero, eu não falaria nada. Mas a gente já passou por muitos casais héteros fazendo muita coisa e ninguém fala nada. Então por que isso vira um problema? Então se eu pudesse dizer que é algo que eu discordo, eu diria assim. Às vezes o movimento LGBT ou a militância para afirmar o direito de se expressar como LGBT, ele foca muito em chocar, não se dar ao respeito. Acho que não deve ser uma causa. Não me dou ao respeito. Mas deve ser uma coisa natural. Se dar ao respeito e se enquadrar nesse padrão, eu não vou fazer porque acabou, não acredito nisso e me respeita. É que tem um ponto só, que assim, se a gente não quebra o padrão, ele se mantém, entendeu? Então por isso, né? Porque alguém precisa quebrar esse padrão. E quebrar o padrão choca. Então, para a gente caminhar, a gente precisa romper. As pessoas também precisam lidar com esses choques, porque eles são necessários. A gente vai evoluindo socialmente e cada evolução vai ter um momento de choque. Eu vejo muito as pessoas contestarem, um casal gay se beijando é falta de respeito. Não é falta de respeito. Se um casal hétero pode se beijar na praça, no metrô, um casal gay também. É absurdo pensar isso. Se a pessoa no foro íntimo dela acha que ser LGBT é um desvio de caráter, ou é um erro, é contra a natureza e tal, é direito dela pensar isso. Agora ela não pode querer impor isso para os outros. Por isso que eu defendo que a gente pare de pensar que as pessoas precisam se dar ao respeito e que a gente simplesmente comece a respeitar. Porque daí eu começo a diminuir a minha expectativa e entender quem você é. Isso me choca. Ao invés de eu falar que você está errado por me chocar, eu vou me perguntar por que eu estou chocado. Por que eu tô chocado com dois homens se beijando? Por que eu acho que isso é falta de respeito? Ao invés das pessoas se perguntarem, elas costumam apontar o dedo e jogar a pedra para lá. E eu acho que a gente precisa começar a se questionar até pra gente poder evoluir. Eu acho que é um privilégio. Existem diferentes tipos de crime. Se a mulher apanha e acaba sendo morta pelo marido em casa, ok, é um feminicídio. Então, tipo, já existem leis relacionadas a esse crime. Se um cara morre por ser homossexual, então deveria realmente existir uma lei que cubra esse tipo de crime. Então, eu acho que faz completamente sentido. É um crime de ódio, então precisaria ser criminalizado e investigado como um crime diferente de um crime comum. Homofobia é uma forma de ignorância, como racismo. Se eu pudesse, eu faria eu colocaria algo a mais, pra a pessoa se ferrar mesmo, porque além de ser preconceituosa, ela tá matando uma pessoa que a pessoa não fez nada pra ela. O que um gay faz, gente? Só porque ele tá tendo um relacionamento, ou porque ele tá passando com uma pessoa de mão dada, ele tem que morrer? Um hétero não morre por isso.
falando da população LGBT, uma parte dessa população também vai acreditar nas coisas desse movimento. E o movimento é muito importante exatamente porque se a gente entende que a gente vive uma sociedade preconceituosa, isso a gente sabe. Você concorda comigo que a gente tem uma sociedade preconceituosa? Olha, eu acredito que no Brasil existem pessoas que são preconceituosas, mas isso não faz com que o Brasil seja um país preconceituoso. Você não acha que o Brasil é homofóbico, Eu por acredito exemplo? que existem homofóbicos no Brasil, mas isso não faz com que o nosso país seja homofóbico. Da mesma forma que você tem no país outras pessoas que são criminosas. Só que essas pessoas que fazem isso, elas não são maioria. Você entende o que eu quero dizer? Você não pode considerar que o Brasil é um país homofóbico porque algumas pessoas se comportam... Mas não dá pra gente não considerar que é um país homofóbico, assim como eu não posso não considerar que o Brasil é um país racista. Isso não estou falando sobre número de pessoas que são presas por racismo ou que são presas por homofobia. Nós vivemos uma sociedade machista e eu não estou falando do número de pessoas que são presas por matarem mulheres. Mas a sociedade não é composta por números, não é composta por pessoas, não é composta pela população em geral. A sociedade é composta por muita coisa. Então, justamente por isso. Só que se a maior parte da sociedade é tolerante, se a maior parte da eu sociedade não acho convive, que a maior seja tolerante. Eu já tive que ficar dentro do armário em algumas empresas que eu trabalhei, porque eram empresas homofóbicas, onde pessoas já tinham sido, inclusive, demitidas por terem descoberto certas práticas homossexuais da pessoa. Segunda coisa, eu já tive que ser escoltado para sair de festa, porque em algum momento eu estava beijando um menino e alguns homens heterossexuais acharam muito ruim que eu estava beijando um menino, porque isso aparentemente é um grande problema na cabeça deles. E eu tive que ser escoltado, tive que ficar 2 horas esperando sem fazer nada, para eles poderem ir embora, até eles poderem sair, para eu poder sair de lá. Que seria quase como se fosse um cárcere privado. Certo. Agora, por exemplo, eu hoje sou um gay assumido, falo disso publicamente, sou casado no papel com o meu marido e não ando de mão dada com ele na rua. Porque todas as vezes que eu pego na mão dele, todas as vezes que eu abraço ele, que eu faço um carinho, isso já é o suficiente para em qualquer lugar que eu faça isso, ter alguém que vai olhar torto, ter alguém que vai tirar a criança de perto me olhando e me julgando. Isso só para exemplificar algumas coisas. Então vamos lá. Isso tudo eu tô falando... Não, maravilha, foi o que eu pedi mesmo. Para você exemplificar, para eu conseguir construir, porque de fato eu não consigo pensar no seu ponto de vista, porque eu também sou gay, né? Eu vivi a minha vida inteira... E você nunca teve problema com relação a isso? Não, você não pode, por causa de um fato que aconteceu na sua vida, considerar que o resto do Brasil, que as outras empresas no nosso país vão se comportar da mesma forma, né? Por exemplo, eu já trabalhei em diversas empresas. Nunca passei em nenhuma dessas empresas por nenhuma experiência do tipo. Você era assumidamente gay? Só que gay? assim, quando a gente discute essa questão de homofobia, Vitor, quando a gente fala dessa questão de homossexualidade, homossexualismo, é uma coisa extremamente particular, é uma coisa extremamente íntima. Eu nunca senti a necessidade de sair na rua, olha só, tudo bom? Eu sou gay, não sei o que, etc. Hoje eu sou assumidamente gay. O que mudou pra mim, antes de eu ser assumido, pra atual? Nada. Muitas pessoas acham que só o fato de eu ser gay, eu já não estou me dando ao respeito. Porque se dar ao respeito... Tanto também querer ser respeitado também. Para sobreviver, eu acho que é uma questão interessante. Para não ser morto, para eu poder trabalhar livremente, para eu poder ser uma pessoa livre, para eu não ter medo de segurar na mão do meu marido, assim como todos os casais heterossexuais fazem. Não é o gay que tem que se dar o respeito, o hétero tem que se dar o respeito. Eu não preciso que ninguém se dê o respeito. O respeito vem da pessoa. Então assim, ó, se você vem e você não está desrespeitando nada, sabe, por que você não merece respeito? Eu não entendo por que também. Então a gente chegou num acordo. Chegamos num acordo. Hoje, o que você tem no meio da militância LGBT, do movimento LGBT? Né? Algumas pessoas possuem alguns métodos para combater isso que você está trazendo de forma errada. Que tipo? Vamos lá trabalhar nessa questão de combate à homofobia através de uma cartilha LGBT dentro das escolas. Meu, está falando de sexo. Eu não acredito que você vai trazer o kit gay pra cá. É uma coisa, não, tô falando do kit gay, tô falando de forma geral. Tem o kit gay e infelizmente tem outros materiais. Não tem o kit gay, isso é uma fake news que a gente já sabe. Se a gente for falar, não, se a gente for falar sobre kit gay, esse papo vai ficar patinando, aí eu vou te contar umas fantasias que eu tenho na minha cabeça. É só o método. Na minha cabeça o mundo é lindo, a Cher é a nossa deusa, mas não é isso. Todos somos cidadãos, todos pagamos impostos e sofremos as consequências das políticas públicas. Então, a gente está junto aqui. E a liberdade individual de cada um está assegurada na Constituição e tem que estar. Amém. É uma luta difícil porque, ao contrário do racismo e do machismo, você não tem uma identificação única, né? Única e fenotípica ou visual.
E o preconceito ele vem mais velado ainda. Às vezes, se vocês souberem comprar as brigas certas, vocês vão ter mais gente com vocês. Eu tô falando, separando entre nós e vocês. Claro, tô entendendo. Não, a gente tá junto de toda forma, até quem acha que não tá. Toda a revolução ela criou um colapso, onde que teve que aparecer, né, para a pessoa ter ali o espaço dela. Eu acho que eles estão tentando aí conquistar o espaço deles na sociedade, né, e é onde vem aí buscando e alcançando cada dia que passa. Então eu acho que tem que chamar atenção. Chamar atenção de uma maneira, vamos dizer assim, respeitosa, né? Não de uma maneira que queira ofender as pessoas, mas de uma maneira respeitosa eu apoio que chame atenção. As pessoas não podem se esconder. Eu acho que assim, todo movimento de minoria quer chamar atenção de alguma forma. Chamar atenção, eu não sei se chamar atenção de uma forma negativa, mas assim, eu acho que hoje a gente entendeu que tem lugar de fala e vai falar e vai mostrar e assim, eu só acho que foi meio que uma represa estourando, sabe? Tipo, foi tanto tempo calado que agora a gente explodiu, né? E aí é um choque para as pessoas, mas esse choque é necessário. Vai ter beijaço de gay na frente de congresso e igreja, sim. E se reclamar, vai ter na sua casa também. Toda gay precisa chocar a sociedade. Então, esse comentário ele reflete um pouco da militância que eu acho que ela não acrescenta para o movimento. Porque se ali é uma igreja e o valor daquela igreja é conservador, é moralista e é contra aquilo que você acredita, por que você vai na porta da igreja fazer aquilo? Deixa eles celebrarem e conviverem dentro dos valores que eles acreditam. Porque aí te dá o direito de quando você estiver na praça e beijando, não, aqui é praça pública, aqui não é sua igreja. Isso é uma questão muito importante, né? Porque eu também consigo entender as pessoas que são mais radicais dos movimentos todos, porque quando você sofre muito com alguma coisa, aquilo pode virar um grande gatilho para você. Por isso que quando tem algumas intervenções em que a pessoa quer ir lá e ela quer fazer uma coisa meio Madonna nos 90 e tipo chocar usando a igreja, por um lado eu consigo entender por uma empatia o que leva a pessoa até lá. Por outro lado, eu concordo completamente com você que no atual momento, principalmente se tratando de Brasil, a gente tem que ser estratégico. Então, uma das coisas que você pensa em estratégia é saber sempre se vale a pena, cada um dos seus passos. Se você não vai ter um retorno muito mais negativo do que positivo. Isso não é ficar passando a mão na igreja. É tipo, eu vou respeitar o seu espaço e eu vou exigir que você respeite o meu espaço. A maior parte do preconceito com gays é culpa da igreja e é isso que eu tenho mais ressentimento com ela. O que você acha dessa frase? Culpa da igreja? Não concordo. Por que não? Porque existem várias pessoas que não estão na igreja e que não aceitam a prática homossexual. Se você é um cristão e acredita que a homossexualidade seja uma prática que você não deve fazer, você tem todo o direito do mundo de não praticar uma coisa que você não quer praticar. O que você não tem o direito, eu não digo que você faz isso, mas o que as pessoas não têm o direito é de dizer que outras pessoas não podem praticar o que elas querem praticar, porque o livro que você segue e você acredita, que é a palavra divina, diz que não deve. Não. Entende? Então é isso que eu digo. Eu não acredito, assim, na minha vida, o lugar que eu mais sofri foi dentro da igreja, e o que eu sofri dentro da família também tem a ver com dentro da igreja. Eu nem sou evangélico, eu venho de uma família extremamente católica, e toda a igreja cristã, no geral, tem exatamente esse pensamento. Não, a igreja católica é contra a homossexualidade. Exatamente. E o que eu tive que ouvir de que essa era a cruz que eu tinha que carregar, de que esse era um pecado que eu ia ter que carregar na minha vida, e que assim, tá tudo bem você ser gay, o problema era você ficar com homens. Porque as pessoas usando isso, usando Jesus, usando a palavra de Deus como desculpa, batem em homossexuais, matam transexuais. São pessoas que não estão dentro da palavra. Porque a Bíblia fala, a mesma Bíblia que fala que então, a homossexualidade tem bastante é pecado, gente dentro da igreja fala que não é tá pra dentro ninguém da palavra. matar ninguém, ué. Então, tem bastante gente. Mas o próprio Deus falou que naquele grande dia ele não iria reconhecer alguns. Eu sou cristã. Quando a gente fala do cristianismo, a gente fala do amor de Deus. Então eu acho que vai além. Vai além da minha sexualidade, vai além do que de como as pessoas olham pra mim. Eu acho que existe sim. Porque eu era gay gospel.
Então, assim, Mandaline Barros, gente, deixa eu falar. Eu acho que, assim, 90% dos gays, lésbicas, principalmente as pessoas trans que já foram da igreja, assim, é muito triste. É uma situação sofrível. A homossexualidade na Bíblia nunca foi necessariamente, na verdade, diretamente criticada. Eram criticados os atos de idolatria que as pessoas tinham, porém nesses rituais haviam alguns rituais que envolviam relações homoafetivas. Eu não acho que sejam necessariamente homofóbicos. Pois eu acho que são. E ainda pior, eu acho que é estrutural, cultural e, pra piorar, é algo que eles não pensam. É falado nas igrejas que é abominável. A prática homossexual é abominável. É possível ele ter uma espiritualidade. Eu já fui cristão, hoje eu sou agnóstico. Dentro das religiões que existem, as religiões que mais aceitam, vamos dizer, homossexuais, são as religiões afro-brasileiras. Não tem nenhum problema você ser gay. Agora, uma religião católica, uma religião evangélica, talvez espírita seja bem aberto, então a pessoa pode buscar. Bom, concordo 100% quando você diz no começo a respeito de gays, eles não precisam querer se dar ao respeito, né? Porque todas as pessoas elas precisam ser respeitadas, única e exclusivamente. Então os gays eles não têm que se prestar ao serviço de se dar a essa tolerância. Isso é algo que já deve vir em cada um de nós, né? Com relação a isso eu concordo absolutamente e continuo divergindo pelo menos na questão do movimento LGBT, que eu sei que você visivelmente representa. Bom, eu acho que a população LGBT ela precisa de pessoas que batalhem por ela. Independente se essa pessoa se diz do movimento LGBT ou não se diz do movimento LGBT. Até porque a gente só vai entender que a gente precisa respeitar ou tolerar todas as pessoas quando existirem pessoas no fronte de guerra para mostrar para todo mundo que assim, eu mereço esse respeito. Enquanto todos os gays continuarem dentro do armário, fingindo lá dentro que são heterossexuais, enquanto a sociedade estiver feliz com isso, a gente não vai avançar com relação aos nossos direitos. A gente precisa construir, né? E para construir as coisas, a gente precisa estar junto. Então a gente precisa também se afinar. Eu achei muito interessante porque a gente vai conversando e vai percebendo os lugares onde a gente onde a gente está junto. A LGBTfobia, a homofobia tem que ser um problema para todo mundo, né? Então o dia que isso for um problema para todo mundo, a gente resolve tudo isso. Concordo total. Eu respeito você. Eu também te respeito. O Vitor como gay. E você tem toda a liberdade de ser gay, até porque o próprio Cristo ele deu a liberdade para você escolher ser o que você quiser da sua vida. Eu, Robson, fico com a Bíblia. Eu prefiro estar vivendo o que eu estou vivendo agora. Eu já estive do seu lado, não estou mais. Hoje eu me completo. Hoje eu estou feliz e realizado. Você é mais feliz hoje? Totalmente, não era antes. Queria, talvez, tentei como homossexual, não consegui. Não consegui essa plenitude, esse preenchimento, ou talvez essa realização plena de ser gay, não consegui ela. Agora, eu vivi uma coisa, eu não tenho como enfiar isso dentro da sua cabeça para que você viva. Porque, Robson, ó, tô nem aí para tudo que você falou, eu tô muito feliz, realizado como gay, eu tenho que respeitar. Não tem como não respeitar isso, entendeu? Não posso invadir a sua vida e falar assim, não, você tem que abandonar, você está em pecado. Eu, Robson, acredito na Bíblia, mas eu não tenho esse poder para convencer você a acreditar nela, entendeu? Não tenho como. Olha, então, para finalizar, eu queria dizer que eu não tô nem aí para isso, tô brincando. Mas eu, como uma pessoa que também acredita em Deus, digo que eu acredito no que você está dizendo. Eu acho que bom que você está feliz agora. E eu vou continuar batalhando para que as pessoas continuem felizes sendo quem elas são. Então, se a pessoa vai ser feliz dentro da igreja, que ela seja feliz. Eu estou muito feliz. Então, somos dois. Então, somos duas pessoas muito felizes.